Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, finalizando, fechando essa exposição sistemática em 1 Pedro. Será no capítulo 5, término da epístola, conclusão da epístola, verso 5 até o verso 14. Nos diz assim: 1 Pedro 5, do verso 5 adiante. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia ou Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, o autor do Evangelho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Um texto extremamente rico, e certamente não será possível de extrair todas as lições dele, mas nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas. Notem que após Pedro exortar os presbíteros da igreja, ele se dirige agora aos mais jovens, especificamente sobre um assunto que a maioria das pessoas prefere ignorar. Principalmente aqueles que não ligam muito para serem membros de uma igreja, se submeter a uma liderança. É o tema da submissão. Todavia, bons líderes, como nós vimos na última mensagem em Pedro, merecem bons seguidores, bons liderados. E veja que em seguida Pedro fala a toda a comunidade que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. E quando Pedro chega ao fim de sua missiva, compartilha algumas importantes orientações e devemos permanecer firmes na fé. Pedro sabia que havia uma prova de fogo intensa, prestes a ocorrer, iminente, e desejava que toda a igreja estivesse preparada para essa prova de fogo. Nós estamos passando por uma crise muito grande. Nós estamos na nossa peregrinação pelo deserto, perdendo pessoas significativas, importantes. E não foi diferente com o povo hebreu. Aquele deserto que eles peregrinaram foi o maior cemitério que já existiu em toda a face da terra. Mais de 3 milhões de pessoas foram sepultadas ali, ao longo de 40 anos. Alguém fez uma conta meio doida e chegou à conclusão que era uma espécie de quase que 70 funerais por dia. Se fosse tomar uma média. Uma caminhada difícil, uma caminhada dura. E Pedro sabia que a igreja iria passar por uma prova de fogo e a igreja precisava estar preparada. Então Pedro, eu quero tratar aqui, deu 6 advertências de como permanecer glorificando a Deus durante as perseguições, durante as provações. As provações, por vezes, drenam a nossa energia, drenam a nossa alegria, drenam a nossa motivação de servir a Deus. Há muitos crentes com fardos pesadíssimos, entristecidos, deprimidos por conta das situações. Então Pedro
Não é que é uma receita de bolo, eu não gosto muito desse negócio de receita de bolo, mas ele deixa pelo menos 6 orientações. A primeira delas é: sejam humildes. Então, ele se dirigiu primeiro aos pastores e depois às ovelhas. Como os pastores se submetem ao Supremo Pastor, o rebanho se submete aos seus pastores. E a expressão que ele dirige ao para jovens aqui é uma pessoa que não é apenas fisicamente mais jovem, isso é o que prevalece, mas que é novo na fé. Eles que estão começando na fé, em contraste com alguém que é mais experiente. Os membros mais jovens devem se colocar voluntariamente debaixo da autoridade dos que receberam a responsabilidade da liderança. E se colocar em submissão, especialmente por causa da sua maturidade espiritual, da sua jornada com o Senhor. E como vimos em 1 Pedro 2, 13 a 14, a palavra submissão é um termo militar. E esse termo aponta para organização. Organização. Quando os liderados não são submissos à sua liderança, há desordem. Desorganização. As coisas estão fora do lugar. Muitas vezes há uma guerra de gerações na igreja. Pessoas mais velhas resistentes a mudanças e as pessoas mais jovens resistindo às pessoas mais experientes. De modo que muitas vezes a igreja é deformada na sua liturgia bíblica, por causa das inovações. Quando eu cheguei aqui na segunda igreja em 2009, achei assim muito interessante essa confluência de gerações. Claro, tem o choque. Em algum momento vai acontecer o choque. Eu lembro quando nós popularizamos aqui o projetor, muitos disseram que era uma inovação, que não precisava disso, mas eu sempre procurando dizer que são recursos que não vão impactar diretamente na nossa identidade, mas são recursos que vêm para nos ajudar. Quando nós estávamos reformando o templo aqui, eu recebi várias propostas de telões de LED. É a moda hoje, né? Eu ponho os telões de LED com aquelas coisas passando atrás, aquelas imagens. E daí disseram: pastor, tem um telão de LED aqui, pode dividir em 30 vezes, como se fosse um sonho de consumo da igreja. Eu disse para eles: olha, na minha concepção, investimento em áudio, investimento em filmagem, investimento, ok, mas um telão de LED aqui vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Colocar um telão de LED aqui passando um monte de imagem atrás, os irmãos vão perder um pouco a concentração. Esse é um investimento que, pelo menos enquanto eu estiver lá, eu não tenho a menor expectativa de fazer. Porque isso tira a nossa atenção do que é central. Então é preciso haver o discernimento daquilo que é essencial, daquilo que não é essencial. E muitas vezes o choque de gerações é por conta de preferências, de gostos, até mesmo caprichos. Como o ritmo que um hino deve ser cantado. E aqui nós fazemos essa distribuição. Temos os hinos, nosso novo cântico, temos os cânticos espirituais, ou os coros, né? Muitos chamam de corinhos. Claro que selecionados, avaliados, para não ter assim um choque de geração muito forte. Os jovens devem ser submissos aos mais velhos, mas não apenas eles. Na verdade, todos os cristãos devem ser submissos uns aos outros, é o que Pedro fala na parte B do verso 5º. Todos os crentes, mesmo aqueles com responsabilidade de liderança, devem ser submissos. Não é pelo fato de ser pastor, de ser presbítero, diácono, ou ter uma função de liderança na sociedade interna, no departamento, que isso me dá o direito de que os meus caprichos sejam realizados. Como pastor, muitas vezes levei propostas para o conselho que não prosperaram, que foram indeferidas, recusadas. E se eu não tiver a humildade de entender que num colegiado de 13, 12 votaram contrários a uma ideia minha, se eu não tiver a humildade de reconhecer que aquela ideia para aquele momento não é a correta, não é o que Deus quer, então fica complicado. É difícil da igreja prosseguir. Não é a opinião de um que deve prevalecer, mas deve haver esse espírito de sujeição uns aos outros. Então,
Pedro fala para que todos se vistam da humildade. E um rebanho insubmisso torna o ministério dos pastores árduo e praticamente inviável. Respeitar a liderança é um dos requisitos mais importantes para o desenvolvimento saudável da igreja. Como diz a palavra do Senhor, obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. No verso 6 ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E essa poderosa mão de Deus no Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mente, significava duas coisas. Disciplina, Êxodo 3:20, e libertação, Deuteronômio 9:26. Quando se fala em poderosa mão de Deus, as pessoas pensam só em bênçãos, em favor, mas na verdade é o cuidado paternal dele com disciplina, com libertação daquilo que nos prende. Desta forma, quando Pedro diz aos seus leitores para se humilhar sob a poderosa mão de Deus, significa aceitar tudo que vem dele, tudo que vem da boca do nosso Senhor. Podemos louvar a Deus porque não somos escravos, reféns das circunstâncias da vida. Pelo contrário, somos guiados pela bondosa mão do Altíssimo que está por detrás de todas as circunstâncias da vida. Ontem, ao término do trabalho dos coveiros lá no sepultamento, eu conversei, muito triste aquilo é muito triste. Eu conversei com o Salzinho, é presbítero também no Espírito Santo, eu falei, Salzinho, a vida não pode acabar assim, de forma tão banal. Não pode. A nossa vida não pode ser conduzida pelas circunstâncias. Pode. Um homem que viveu tão intensamente a vida cristã não pode acabar assim. Não acaba assim. A nossa vida não é conduzida por circunstâncias, mas por essa mão poderosa de Deus que conduz as circunstâncias. Mas além de humildes, outra maneira de glorificar a Deus nas provações é sermos confiantes, verso 7. Quando nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, nos tornamos cada vez mais dependentes dele. Por isso que Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o verbo lançar significa literalmente jogar, jogar no chão, jogar fora, lançar fora, tirar o peso desnecessário, confiar efetivamente. Então, Cristo deseja profundamente, em outras palavras, se nós fôssemos traduzir, Cristo deseja profundamente tomar as nossas preocupações, nossos anseios. Irmãos, é um período de muita incerteza ainda. Nós não sabemos o que vai acontecer. O que eu disse na quarta-feira. Nós não sabemos se todos vão sair vivos ou sequelados, como que vai ser a economia, o poder de compra sendo reduzido cada vez mais. Nós não sabemos. O futuro sempre foi incerto, na verdade. Mas eu penso que agora, mais do que nunca, ele é incerto. Então, ele nos convida, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele diz no final, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 ao 30. E Pedro exorta aos crentes a lançar no Senhor toda a sua ansiedade. E essa palavra ansiedade pode incluir, na sua definição, descontentamento, desânimo, desespero, questionamentos, a dor, até mesmo a dor do luto, e sofrimentos que podem desestabilizar a vida de qualquer pessoa. Tem um teólogo que produziu bastante, Norman Champlin, ele comentou ele comentou a Bíblia toda e escreveu uma enciclopédia. E ele teve uma perda significativa, um filho. O fato é que essa perda o abalou de tal maneira que ele veio a se curvar para o espiritismo, para ter contato com o filho. Teólogo.
Então, as situações da vida podem trazer dificuldades no crer e no confiar no Senhor. Então, nós sabemos pelas Escrituras que podemos confiar no amor de Deus, na fidelidade dele, na sabedoria dele, na vontade que ele tem para cada um de nós. E a palavra ansiedade vai também significar dividir. A ansiedade divide os nossos pensamentos de modo que não conseguimos nos concentrar em qualquer outra coisa, só naquele objeto que nos causa ansiedade, naquela situação que rouba a nossa paz e o nosso sossego. Você muitas vezes ora, busca a Deus, mas quando vê a situação, seu pensamento está dividido. Você começa a não acreditar que o Senhor pode lhe conduzir. Alguém definiu a preocupação excessiva como uma pequena gota que vai contaminando todos os nossos pensamentos. Hoje, se eu for pensar em algumas tribulações que podem me acometer, a perda do filho, a perda da esposa, uma enfermidade grave, talvez se eu for começar a pensar nessas coisas, eu digo, eu não tenho condição nenhuma para atravessar por isso. E de fato não tenho, hoje eu não tenho. Mas se eventualmente isso vier a acontecer, Deus vai me dar condições de passar por isso. É esse o pensamento que Pedro está querendo transmitir aqui. Lançando sobre ele tudo que divide o vosso pensamento, tudo que causa peso no vosso coração. Dessa forma, o medo, para muitos, vai consumir os pensamentos e a ansiedade leva essas pessoas a crerem que os problemas delas são maiores do que o seu Deus. E a palavra ansiedade também significa estrangular e sufocar, que é de onde vem o transtorno de ansiedade. Está até no DSM. Transtorno de ansiedade. Aí já é ao extremo. Essa é uma imagem útil porque certamente você já sentiu esse vazio e a perca do chão em algumas situações. Uma notícia ruim, uma notícia difícil de digerir, de se lidar. Então, na verdade, a ansiedade é tirar os olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Entretanto, o apóstolo Pedro mostra como vencer a ansiedade. Ele diz, lançando todos os seus temores diante do trono da graça. Devemos lançar toda a nossa ansiedade, não apenas parte dela, lançando sobre ele toda, e não parte, toda a vossa ansiedade. Uma outra questão é também, nunca se esqueça de que Deus tem cuidado da sua vida nos mínimos detalhes. Imagine as situações que lhe causam mais preocupação. Então, essa é a maneira como nós devemos lidar com esses problemas. E no Sermão do Monte, Jesus deixou claro que a ansiedade resulta de uma falta de fé e de um foco errado nas coisas deste mundo, ao invés no reino de Deus. Então, meus irmãos, Deus cuida de cada um de nós. E como Deus provou isso? Enviando o próprio Filho dele, para que o Filho dele morresse naquela cruz por nós. Para que ele pagasse um preço de sangue. Foi ele quem nos chamou, foi ele quem nos criou, foi ele quem nos chamou, foi ele quem veio a nós, foi ele quem morreu por nós, foi ele quem ressuscitou e é ele quem voltará. Ou seja, o controle está todo na mão dele. Nunca deixou de ser assim. Então não há motivos para que nós venhamos a duvidar. Temos apenas que confiar. Mas além de humildes e confiantes, sejam vigilantes. Agora, Pedro soa o alarme para a batalha, versos 8 ao 11. Ele faz isso chamando a atenção do exército, ou seja, da igreja. Nós estamos numa guerra, a igreja militante está numa guerra contra o mal, contra um adversário espiritual. E Pedro informa como derrotar esse inimigo. Ele nos lembra de que o conflito é feroz, é um conflito doloroso. Nós estamos na mira do diabo. O diabo quer a nossa destruição. Isso é um fato. Então, Pedro deixa claro no verso 10 que um dia nós sairemos plenamente vencedores. Em última análise, ele aponta para Cristo que triunfará e exercerá domínio sobre tudo. Tudo que existe nesse mundo. Nós estamos numa guerra, às vezes perdemos algumas batalhas. A guerra é assim.
Tem algumas batalhas que a gente perde, alguns irmãos que acabam se enfraquecendo, alguns irmãos que acabam se entregando à dissolução. Nós temos perdas significativas. Há dias que estamos mais desanimados com algumas situações, com o espinho que está na carne. É assim, guerra é desse jeito. Tem algumas batalhas que são perdidas. Mas o verso 8 ele diz: sede sóbrios e vigilantes. E essa palavra sóbrio significa estar atento. Então, muitas vezes a estratégia do maligno é atacar os crentes durante alguma provação, fazendo algumas sugestões. Uma delas é dizendo que Deus não é forte o suficiente ou que Deus não se importa com os seus filhos. Quantas e quantas vezes, em aconselhamentos, as pessoas dizem: pastor, Deus não me ama. Deus me abandonou. Deus não se importa comigo. São sugestões para abalar a nossa confiança. E Pedro descreve esse adversário. Nós sabemos muito bem qual é o objetivo de Satanás. O objetivo final dele é a destruição dos crentes. A igreja está na mira do inferno. Ele quer destruir a igreja, ele quer desarticular a igreja. É esse o desejo dele. É essa a missão dele. É isso que ele quer fazer. Ele quer macular o nosso testemunho, embotar a nossa esperança, atrapalhar a nossa vida de santidade, e, se possível, destruir com as nossas vidas, o que ele não pode fazer sem a permissão divina. Deus não vai permitir que isso aconteça. Embora tenha legiões de demônios para fazer a sua vontade, nós sabemos muito bem, irmãos, que Satanás não é onipresente e nem onisciente. Ele é um inimigo já derrotado pelo que a palavra de Deus nos fala. Por isso que Pedro fala que nós devemos resistir firmes na fé e saber que ele vai fugir de nós. No caso é Tiago que fala, Tiago 4,7. Preciso resistência por parte da igreja. Mas além de humildes, confiantes e vigilantes, uma outra maneira de glorificar a Deus nas provações é esperança. Sejam esperançosos. Como eu disse na última vez, esperança é certeza. Embora a nossa vitória seja certa, o apóstolo Pedro lembra que existe um percurso a ser atravessado, feito. Então, o sofrimento e a dor vão acompanhar a trajetória cristã. Isso é inevitável. A batalha vai nos abalar, muitas vezes ficaremos abalados, chocados, e sairemos com cicatrizes das provações. Muitas vezes. Todavia, o Deus de toda a graça, que nos permite sofrer um pouco, vai usar esse mesmo sofrimento para realizar 4 coisas importantes que Pedro fala aí. Ele vai nos aperfeiçoar, ou seja, vai nos restaurar. No grego, é restaurar, consertar ou concluir. Isso faz parte do processo de restauração da nossa alma. Isso é exatamente o que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer restaurar o que o pecado, os danos que o pecado trouxe à nossa vida. E muitas vezes vai ser pelas provações, é pela perda. Esse é o mistério do sofrimento, Deus tratando dos nossos corações para que nos tornemos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Ele vai nos firmar, isto é, ele vai nos colocar numa determinada direção. Esse firmar, no grego, é a ideia de direção. Nós não vamos estar com o pensamento dividido. Veja que nem todo mundo está pronto. Eu penso que no dia que nós estivermos assim, bem correspondentes a esse verso de Pedro, não é mais para estarmos nesse mundo. Ele vai nos fortificar, e o fortificar é exatamente isso, dar vigor. Deus é quem nos fará fortes, vigorosos e firmes em nosso compromisso com Ele. Então não se preocupe com os mantimentos, com os recursos. Deus vai prover todos eles. Todos os recursos necessários para que nós subamos a montanha, cheguemos ao topo da montanha. Ele vai nos fundamentar, ou seja, consolidar ou estabelecer uma base. Como diz lá em Mateus 7, 24 a 27, que a casa edificada sobre a rocha não ruiu.
Ela teve a mesma chuva que a casa que for edificada sobre a areia, mas a casa edificada sobre a rocha não desabou. Ou seja, esse fundamento sólido. Então, o crente equipado por Deus não vai ser levado ao redor de todo vento de doutrina. O crente equipado por Deus não vai sucumbir em meio às provações. Porque quando um incrédulo passa por sofrimento, geralmente perde a esperança. Mas quando um verdadeiro cristão passa pelo sofrimento, a esperança dele só é dilatada, aumentada, ampliada, fortalecida. Como o sábio em Provérbios declarou, o cavalo prepara-se para um dia de batalha. Provérbios 21, 31. Mas a vitória vem do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha. E eu tenho alertado a igreja. Se você está no momento de saúde, não tem tantas notícias ruins, se prepare. Se prepare para o dia mau. Ore, busque a Deus, se fortaleça, para que quando as notícias ruins chegarem, você continuar firme. Então, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E sabemos muito bem que o sofrimento é temporário, mas as recompensas são eternas. E Paulo, em Romanos 8,18, afirma o seguinte: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aqui em Pedro ele diz, 1 Pedro 5,11, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Em que está fundamentada essa esperança cristã? No poder do Senhor, no poder do nosso Deus. É isso que nos anima. Porque se a nossa esperança estivesse firmada na política, na economia, na ciência, na educação, na saúde, nós estávamos perdidos. As perspectivas não são muito boas. Mas a nossa esperança está firmada, alicerçada no poder de Deus. Política, saúde, economia serão instrumentos que Deus vai usar. Serão instrumentos. Mas quem vai estar por trás conduzindo é essa mão invisível do Eterno. E assim, o apóstolo Pedro conclui as suas observações atribuindo a Deus o eterno poder que vai levar o seu povo para a glória eterna. O domínio de Deus nunca será extinto, nunca será apagado. Mas além de humildes, confiantes, vigilantes e esperançosos, é uma outra maneira de nós glorificarmos a Deus na nossa jornada, e aqui eu quero finalizar, é sermos amorosos. Versos 13 a 14. Pedro envia saudações dos que se encontram na Babilônia, ou seja, era uma espécie de codinome para Roma, a opressão romana. Então, a igreja já estava se percebendo as perseguições, já estava sofrendo com as ameaças dos imperadores anticristãos. E nesse centro do mal, Deus havia plantado uma igreja, seu povo. No centro da maldade, Deus havia plantado uma igreja. De acordo com a evidência histórica, Pedro estava em Roma durante os últimos anos de sua vida. Marcos também estava na Babilônia, a quem Pedro chama de meu filho. Esse Marcos é o João Marcos de Atos, que fez a primeira viagem missionária com Paulo, e aí ele desistiu, queria fazer a segunda viagem com Paulo, aí teve aquele problema com Barnabé. Barnabé queria levar o Marcos, Paulo não quis, porque Marcos era muito medroso. Eu sei que no final da vida o apóstolo Paulo disse que Marcos era muito precioso para ele. Paulo perdoou Marcos pelos seus medos, os seus temores. E esse Marcos a quem Pedro se refere é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho que temos no cânon bíblico. Então, meus irmãos, veja que Pedro aqui no final manifesta essa fraternidade, esse amor pelos irmãos, essa consideração pelos irmãos. Ele diz assim no verso 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos os que vos achais em Cristo Jesus. Era um costume da época esses cumprimentos. Nós brasileiros também gostamos de cumprimentos.
mas na verdade é a consideração sincera de amor para com o nosso irmão. Devemos considerar os nossos irmãos nessa jornada. Tendência, em face das provações, é nós nos voltarmos apenas para o nosso umbigo. Fazemos parte de uma sociedade extremamente individualista. Esse isolamento social veio para agravar isso. Extremamente individualista, que não pensa no próximo, só pensa em uma sociedade de consumidores. Tem que ser o melhor produto. Tem que ser a melhor igreja, com o melhor conforto, o melhor pastor, com a melhor música. Sociedade de consumo, sociedade individualista, egoísta. E Pedro lembra desses irmãos, mesmo distantes em vários lugares. Estava junto com outros irmãos, com Silvano. Aqui no finalzinho, os irmãos percebem no verso 12 que a redação até muda, porque é como se fosse considerações finais de Pedro. Ele escreve de próprio punho, fazendo uma espécie de resumão da epístola. Porque foi Silas ou Silvano quem estava com ele escrevendo essa missiva. Ele ditava e Silas ia escrevendo. Mas aqui no finalzinho ele mesmo toma a pena e passa a escrever aos irmãos, de uma forma muito afetuosa e carinhosa. Então, irmãos, essa manhã eu falei em como glorificar a Deus durante as tribulações que estamos atravessando ou atravessaremos ainda. Sede humildes, confiantes, vigilantes, esperançosos e fraternos, amorosos com os irmãos. O sofrimento nunca é fácil para ninguém, mas se nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, resistindo o diabo, confiando em sua soberania ou na soberania de Deus e permanecendo firmes na graça dele, com os outros santos, nós podemos crescer firmes, mesmo através do sofrimento. O Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor britânico, foi médico, depois se tornou pastor, e um dos maiores pregadores do século passado. Ele enfrentou uma longa batalha contra o câncer. Uma longa batalha. E dias antes de sua morte, ele fez o seguinte pedido à sua família: não orem mais pela minha cura. Não me retenham da glória. Não orem mais por minha cura. Não me retenham da glória. E ele morreu enquanto dormia, uma morte que todo mundo pede, né? Ele morreu enquanto dormia, no dia 1º de março de 1981. O Senhor levou aquele servo dele. Então Pedro deseja que os seus leitores tenham essa expectativa celestial. Eles estejam na terra, lidando com as situações da terra, sendo bênçãos nessa terra, mas sem perder a expectativa celestial. Nós não somos dessa terra. A morte para muitos é um choque, as perdas para muitos é um choque, porque estão muito presos a essa terra. E o que eu sempre digo nos velórios, irmãos, hoje nós estamos sepultando o corpo desse irmão. Esse irmão já está com Cristo. Em breve estaremos também. Estar com Cristo é muito melhor. É verdade que nós vamos sentir saudade, ficamos entristecidos, mas não deve ser a tristeza do ímpio, o desespero do ímpio. Porque o desespero do ímpio é terrível. Aquele vazio terrível. Nós sabemos onde aquela pessoa está, ou com quem ela está. Não necessariamente onde, mas com quem ela está. Quando uma pessoa é levada pelo Senhor, o meio da morte, nós não perdemos essa pessoa, uma pessoa crente, um irmão amado. Nós sabemos que está com o Senhor, nós não perdemos. Para o ímpio é perda. Para o ímpio é perda. Ele não sabe onde está. Aí o desespero toma conta. Então nós temos que ter uma maneira diferente de lidar com as provações dessa vida, sempre tendo essa perspectiva celestial, porque se perdermos esse referencial, seremos iguais aos ímpios. Que diferença haverá entre um crente e um descrente? Se lida com o sofrimento da mesma maneira que o descrente. Então que Deus nos ajude, irmãos. Nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de enfrentamento, nesses tempos de luto, de dor, de sofrimento,
a termos essa atitude biblicamente orientada. E essas exortações de Pedro, tem outras que nós poderíamos tratar mais profundamente, mas eu quis destacar essas. Se os irmãos encontrarem outras, se apropriem dessas outras, para que nós possamos glorificar a Deus em tudo. Amém.